Olá, estudantes do nono ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Franciele Galdino, de Educação Física, e vim falar com vocês sobre práticas corporais de aventura na natureza, dando continuidade falando sobre orientação ou corrida de orientação. Então vamos lá. Temos como objetivo reconhecer as formas representativas e conceituais da orientação dentro do seu processo histórico, como ela surgiu, aonde surgiu, né, e qual foi a evolução nesse processo. Compreender ainda a estrutura, as suas principais regras e fundamentos, enquanto uma prática corporal de aventura, o que é necessário e como pratica a corrida de orientação ou a orientação. Então vamos lá. O que são corridas de orientação? Você sabe? Já ouviu falar? Sabe também como ela surgiu, aonde ela surgiu? E como e quem pode praticar? Então vamos conhecer um pouquinho. A orientação e sua evolução histórica. Então, a orientação ou a corrida de orientação é a arte de navegar por terras desconhecidas. Por que terras desconhecidas? Porque o seu praticante ele não conhece o terreno aonde ele vai realizar a corrida. Isso mesmo, ele não tem a menor ideia. Tudo que ele tem é um mapa topográfico do lugar e uma bússola, e neste mapa está marcado o percurso que ele deve realizar no menor tempo possível. Vamos falar um pouquinho sobre o processo histórico desta prática. Então, é uma modalidade, né, de ar livre que teve a sua origem na Suécia no ano de 1918 com um major. Isso mesmo, ela surgiu como uma prática militar. Seu objetivo era realizar um percurso contra o relógio, ou seja, quem praticasse no menor tempo possível, né, é que ganharia, e era definido, né, é definido por pontos de controle marcados no mapa que deverão ser encontrados pelo participante. Então, o participante ele recebe o mapa desse terreno desconhecido, onde existem os pontos de controle, onde ele tem que encontrá-los para que ele chegue até o final da corrida. Falando um pouquinho ainda do seu processo histórico, vamos ver como ela surgiu no Brasil. Então vejam, no Brasil ela veio em 1970 somente, quando os militares foram na Europa observar as competições de orientação. Vejam, ela foi criada em 1918 e somente em 1970 teve os seus primeiros registros em nosso país. Em 1974 é que ela foi incluída na Escola de Educação Física do Exército como uma disciplina obrigatória. Por ter sido praticada inicialmente pelos militares, é um esporte muito conhecido em todas as escolas militares do Brasil. Então, vamos ver quais são as características da prática de orientação. Então, orientação é uma corrida individual que pode ser praticada por crianças, adolescentes, jovens e adultos e pessoas mais idosas. A seu grau de dificuldade vai variar conforme o praticante, conforme quem está praticando. Ela é uma corrida contra relógio. O que quer dizer uma corrida contra relógio? Ganha quem fizer em menor tempo, né? O participante que conseguir realizar no menor tempo é quem ganha a corrida. E ela é feita num terreno totalmente desconhecido, né? O praticante ele recebe um mapa com as orientações da prova, mas ele mesmo não conhece, ele não sabe se o terreno é arenoso, se é montanha, se é subida, se é descida, enfim, ele desconhece totalmente o terreno. Vamos falar um pouquinho sobre os seus locais para a prática. Então, qualquer local é propício para a corrida de orientação, desde que exista um mapa. Então, o principal critério e a principal característica da corrida de orientação é que precisa existir um mapa desta área. Então, pode ser realizado em florestas, montanhas, zonas urbanas, qualquer local. Então, nós temos aqui, né, imagens, né, no slide sobre os locais na natureza. Vejam ali, né, que é um terreno ali, ela está passando na água, enfim. E locais urbanos, que podem ser bosques, praças, enfim. Os princípios básicos para se realizar a corrida de orientação, né, é ali na partida, no início, o praticante ele recebe um mapa específico de orientação sobre aonde está marcado o início,
os pontos de controle e o final. Então, a primeira coisa é, o participante recebe o mapa, ele vai fazer uma análise daquele mapa que ele está recebendo. Então, ele recebe um mapa, uma bússola, né, em caso de na natureza, enfim, em provas oficiais, um cartão de descrição, um cartão de controle e um sistema eletrônico de apuração que não é obrigatório. Então, os praticantes devem cumprir algumas regras, né? Passar em todos os pontos de controle, né, na ordem, marcar corretamente no cartão de controle que eles recebem esse cartão de controle, respeitar a natureza e o ambiente onde está sendo realizado. Isso é muito importante. Vamos falar um pouquinho sobre as habilidades que um orientista é o nome do praticante de corrida de orientação. Então, quais as habilidades que este praticante chamado orientista tem que ter? Leitura precisa do mapa, então ele tem que pegar o mapa e fazer uma leitura, né, da localização, da onde ele tem que ir, avaliar e escolher a melhor rota, o melhor trajeto, ter habilidade no uso de bússola, concentração sob tensão. Então, assim, num ambiente da natureza, podem acontecer vários imprevistos, terrenos com lama, escorregadios, chuva, enfim, muito sol, muito calor. Ele tem que ter uma concentração sobre ambientes com mais tensão, ter uma tomada de decisão rápida, né? Aconteceu algo ali naquele ambiente, ele tem que já estar esperto e tomar uma decisão rápida e correr em terreno natural. Então, agora que a gente sabe um pouquinho, né, do que é necessário para se realizar uma corrida de orientação, vamos entender como é feito a leitura do mapa durante a corrida. Então, o participante ele recebe esse mapa e ele tem que ter uma habilidade para fazer a leitura dele. Todo mapa ele vem ali descrito os terrenos, os locais, né, no mapa. E dentro desse mapa existem os símbolos, né? Então, o primeiro símbolo que vocês podem estar observando ali é um triângulo que ele indica o início, aonde todos os participantes estarão para dar início, né, à atividade. Aí, na sequência, vão ter vários círculos que vão indicar os postos de controle. Lembrando que o praticante ele tem que estar ali com o seu registro para estar registrando todos os postos de controle em sua devida ordem. E depois, na sequência, tem o ponto de chegada. E na corrida de orientação vence quem chegar primeiro. Então, o orientista, ele tem que ter as habilidades muito bem definidas. Então, ele pega o mapa, ele se orienta ali de qual trajeto que ele vai tomar, observando todas essas descrições ali. E agora que vocês já aprenderam a ler o mapa, conheceram um pouquinho da história da corrida de orientação, as habilidades que um orientador precisa ter, vamos ler o mapa da nossa atividade prática? Vamos conhecer um pouquinho como que nós vamos colocar na prática a corrida de orientação. Então, observem, nós temos aqui o mapa da escola. Tá? Então, nós temos o prédio da escola, onde vai ser o ponto de saída, né? Nós temos o triângulo, o ponto de saída do prédio da escola, o primeiro posto de controle na portaria, na sequência, né, no 2 ali, o posto de controle no pátio, na cozinha, no estacionamento e na quadra. Lembrando que cada um vai receber uma fichinha, né, um mapa e uma fichinha ali de anotação para fazer o registro. Então, vocês vão sair do prédio da escola e vão procurar aonde está esse posto de controle, onde está indicado no mapa. Anotar, né, o que foi colocado ali no posto de registro e seguir até chegar à quadra, que é o nosso ponto final, e vence ali quem chegar primeiro, né? Quem fizer essa corrida contra o relógio. E o que nós estudamos então? Nós estudamos os conceitos de corrida de orientação, o que ela é, como ela é praticada, quem pode praticar.
Vimos um pouquinho da sua história, né, da sua criação e um pouquinho de como ela chegou no Brasil. Vimos como funciona o percurso, né? Fizemos a leitura, aprendemos a fazer a leitura do mapa e ainda aprendemos que é importante respeitar o meio ambiente aonde ela é praticada. E nós falamos sobre corrida de orientação, né, ou orientação. E eu espero que vocês tenham gostado e até a nossa aula prática.